Introdução alimentar fase 1. Por aqui, tanto com a Laura como com a Clara, eu comecei pelas sopas de legumes. E é esta dinâmica que eu venho partilhar hoje. Calma! A Mãe Tem Bimbi é a minha nova rubrica, dedicada à introdução alimentar e à alimentação nos primeiros anos de vida. Com duas filhas, a Laura e a Clara, ganhei alguma experiência neste assunto, mas não posso deixar de referir que a orientação dos vossos profissionais de saúde, seja do médico de família, do pediatra, do enfermeiro que vos acompanha ou do nutricionista, essas sim são super importantes de vocês seguirem. Eu venho aqui partilhar um bocadinho da minha experiência, com base também naquilo que os profissionais de saúde que me acompanham, a mim e as minhas filhas, me foram recomendando. Então a primeira refeição delas foi a sopa de legumes. E hoje eu venho fazer aqui convosco, na verdade, as primeiras duas sopas e dar ideia também da sopa de peixe e de carne, porque a dinâmica é sempre a mesma. Então, eu vou começar por fazer no copo da Bimbi, no fundo, a base. Sim? E falando aqui também um bocadinho sobre os legumes, a sopa, apesar de nós às vezes acharmos que quanto mais legumes melhor, ela não deve ter mais do que 4 tipos de legumes. Então no fundo nós temos assim, tipo os legumes base, depois temos os fornecedores de beta-carotenos, temos os fornecedores de antioxidantes e temos as folhas verdes, ok? Então nas bases nós normalmente temos a batata doce, chuchu, courgette, couve-flor, sim, as bases. Depois temos então os fornecedores de beta-carotenos, essa é aqui entre a cenoura e a abóbora, não é? Portanto, os laranjas. Depois os fornecedores de antioxidantes, alho francês, cebola e depois as folhas verdes. Então eu hoje vou fazer a minha base muito simples com courgette, com cenoura e com alho francês. Eu sei que o mais habitual é um bocadinho aqui a base da batata, cebola e cenoura, mas hoje em dia já se sabe que não tem de ser propriamente estes os ingredientes. Eu privilegio sempre os ingredientes da época, então a minha mãe tem na horta courgette e alho francês, portanto é esses que eu vou usar. Eu estou a usar 600 gramas de legumes, ok? E vou usar cerca de 1/3 da quantidade de água. A distribuição dos legumes depois pode ser aquela que vocês entenderem. O que é que eu recomendo? Que cebola, alho francês e alho sejam em menor quantidade porque têm um sabor mais acentuado, não é? Depois eu fiz a distribuição, é mais ou menos 350 gramas de courgette, 150 de cenoura, 100 de alho francês. Mais ou menos isto, está bem? Então agora vou pesar os 200 gramas de água. Ter aqui também atenção que a courgette, por exemplo, já liberta muita água e então, antes de triturar a sopa, eu recomendo sempre que vocês vejam a espessura. Quando a sopa estiver cozinhada, vamos falar sobre isso, ok? Então, esta é a minha base e depois eu vou, entre aspas, brincar com a varoma, porque é a varoma que me vai permitir fazer várias sopas em simultâneo. E vocês vão perceber, se já estiverem nesta fase ou quando entrarem, que são muitas sopas, muitos sabores e então nós parece que estamos sempre a fazer sopa e poder de facto fazer várias ao mesmo tempo e congelar é uma ótima alternativa. Então eu vou usar aqui a varoma, onde hoje vou cozinhar repolho. Mais uma vez, é um legume da época. Também é muito habitual começar-se pela alface, que tem um sabor mais simples. Eu vou começar aqui mesmo por uma couvezinha simples, também da horta da minha mãe, portanto biológica. Acho que é o melhor que podemos oferecer aos nossos filhos, ok? Então, vou deixar aqui a couve na varoma. Quando o vosso filho já comer muitos legumes, vocês podem, por exemplo, fazer aqui esta base e aqui pôr um legume com um sabor mais forte, tipo o brócolo, tá? Então conseguem também assim variar. E depois tem um creme básico e um creme com brócolos. Depois eu ainda vou rentabilizar mais, porque a varoma tem outra parte, é o tabuleiro, que está forrado com uma folha de papel vegetal umedecida. Isto impermeabiliza o papel vegetal, portanto, o que eu colocar aqui em cima, o sabor não se vai misturar com o que está em baixo. E porquê é que eu não quero que se misture? Porque eu vou cozer maçã e eu não quero que a minha sopa saia a maçã. Então vou colocar aqui a maçã, ela já oxidou um bocadinho, mas não tem problema nenhum. E vou cozer aqui a maçã. Então qual é que era a minha dica? Quando vocês entrarem na parte de fazer o peixe e a carne, que utilizem também a varoma com este fim. Então, pensando aqui na lógica, eu posso ter aqui, por exemplo, um peitinho de frango, consigo fechar o meu papelote e pôr deste lado outro papelote com pescada, por exemplo. E vou ficar no final, se eu quiser, até com 3 sopas.
uma só de legumes, uma de peixe e uma de carne. Isto vai possibilitar que vocês ofereçam sempre muitas sopas diferentes ao vosso filho, porque pensem comigo, não é? Eles só estão a comer sopa, ainda comer todos os dias a mesma sopa é aborrecido. Então assim, de uma forma simples, em 30 minutos, com o mesmo gasto energético, nós conseguimos fazer várias sopas em simultâneo, está bem? A minha sugestão hoje então é aqui a maçã, podia também fazer maçã e pera, e portanto fico aqui no fundo, vou ficar já com 2 sopas e com uma fruta, quase para a primeira semana da introdução alimentar do bebê. Mas lá está, como eu disse, é adaptarem depois aos legumes e frutas da época, à vossa realidade e pensarem sempre nisso, rentabilizarem, porque o bebê na primeira fase até come quantidades pequeninas, portanto eu consigo facilmente fazer aqui vários papelotes e várias possibilidades de sopas e de frutas. Então agora vou colocar tudo a cozinhar e eu vou pôr sempre, normalmente é sempre este o esquema que eu uso para ser também fácil para vocês decorarem. 30 minutos aqui no tempo, portanto a mim permite-me escolher aqui o tempo, eu vou pôr 30 minutos, até porque eu deixei assim os legumes bem grandes. A temperatura é que é super importante, porque nós estamos a utilizar a varoma, portanto nós temos de informar a Bimbi que estamos a usar a varoma e eu vou escolher aqui na roda do meio temperatura varoma. Isto faz com que a Bimbi liberte mais vapor e que o que está aqui possa cozinhar. E depois vou pôr na velocidade 1, porque eu quero fazer um puré, é indiferente, até podia pôr no 2, o 1 é mais silencioso, portanto é isto que eu vou pôr, velocidade 1. 30 minutos passaram e está tudo cozinhado. Não quero mais recordar que nós abrimos sempre a tampa da varoma no sentido contrário à nossa cara, portanto para o vapor não nos queimar. Eu habitualmente deixo assim escorrer um bocadinho a água, depois viro ao contrário para usar a varoma como base e não pingar tudo. Como eu vos disse, eu gosto de confirmar como é que está a sopa. Aqui o caso da courgette, por exemplo, ela poderia libertar muita água, mas aqui está tal e qual com a textura que eu quero. No caso das minhas filhas tinha que ser aqui assim um puré bem duro. Portanto, basta colocar o copo de medida, ir ao nosso armário dos pequenos eletrodomésticos e encontramos o triturar, que substitui varinha mágica e liquidificador. Portanto, a varinha mágica é tudo o que eu preciso neste momento, não é? Então vou pôr aqui 30 segundos e vou triturar a sopa. A sopa está triturada e, portanto, nós temos o nosso puré base. Um puré perfeito para começar então aqui a introdução alimentar. Eu vou retirar aqui para um frasquinho de vidro. Vocês podem também, olhem, é uma ideia, eu podia ter feito isso. Enquanto fiz a sopa, podia ter colocado os frasquinhos de vidro aqui e eles iam esterilizar ao mesmo tempo. Por acaso tinha sido uma boa ideia. Às vezes só nos ocorre enquanto estamos a fazer, não é? Então, nesta primeira sopa, eles comerão certamente pouquinha quantidade, portanto também não vou exagerar para não desperdiçar. E ficou aqui no copo ainda outra quantidade então de sopa. Aqui eu vou acrescentar a couve, o repolho, a alface, o outro legume, não é? E vou triturar novamente. Então lembram-se da dinâmica de peixe e carne? É a mesma coisa. Então eu fiz um puré de legumes, ou fiz um puré de carne, ou fiz um puré básico e depois misturo o outro ingrediente. Sim? Foi claro? Mais uma vez, vamos triturar novamente mais 30 segundos. E eu tenho pronta a sopa número 2. Ela ficou um bocadinho mais espessa, obviamente, porque eu acrescentei um ingrediente, não é? Não acrescentei água. E tenham também atenção se ela ficou bem triturada. Então, neste caso, e como estamos a falar de um bebê que está a começar a comer, eu ainda fiquei aqui com uns pedacinhos. O que é que eu posso sempre fazer? Empurrar para baixo, voltar a colocar a tampa e voltar a triturar se for o caso, também. Sempre ter atenção, ficar na consistência que vocês querem. E como não é recomendado que a sopa fique no frigorífico por mais de 48 horas, eu esta segunda sopa vou congelar. É algo que eu também usei imenso. Eu costumava dizer que eu tinha o takeaway de sopas no meu congelador. Não tenho problema nenhum com congelar a sopa, aliás, é a maneira mais segura de vocês guardarem a vossa sopa. Eu ainda tenho do tempo da Clara estes recipientes, que eles são próprios, dá mesmo para congelar. Ninguém me paga, mas são de Philips Avent, já agora. Então eu vou colocar aqui estas sopas e reparem só que eu não utilizei toda a capacidade da Bimbi, portanto eu podia ter feito mais quantidade de sopa se eu quisesse.
mas como estamos a começar e de facto o bebê ainda come pouquinha quantidade, não vale a pena eu estar a exagerar. Porque, na verdade, no caso da minha Laura, ela nunca comeu assim tão pouquinha quantidade, não é? Felizmente ela comeu sempre muito bem. Mas fica aqui então esta sugestão de vocês fazerem 2 sopas que põem logo no frigorífico e as restantes poderem congelar. E já que vos falo deste tema, não posso deixar de partilhar convosco como o modo aquecer é espetacular para as sopas e para aquecer a comida dos bebés. Então qual é que é a minha sugestão? Vamos imaginar que vocês têm estas sopas no frigorífico para oferecer hoje e amanhã e congelaram estas sopas. Então, daqui a 2 dias, vocês sabem que vão oferecer esta sopa ao almoço. O que é que eu sugiro? Na noite anterior, podem tirar a sopinha para descongelar no frigorífico. É assim que a descongelação deve ser feita. E depois, quando quiserem aquecer, vão ao modo aquecer da Bimby e despejam o conteúdo para, portanto, a sopa para o copo e escolhem a temperatura a que querem oferecer a sopa aos bebés. Normalmente é nos 40, 45 graus, portanto isto vai fazer também com que a sopa saia da Bimby com a temperatura ideal para lhes oferecerem sem os queimar e isto faz toda a diferença. Outra vantagem também é que como a lâmina trabalha no fundo e vai desfazendo aqueles bloquinhos que vão ficando da sopa congelada, se já aqueceram sopa que esteve congelada sabem que é preciso fervê-la, menos quando aquecem aqui no modo aquecer da Bimby em que já não é preciso fervê-la e ela fica perfeita. Entretanto, eu já retirei aqui para um recipiente também a maçã cozida, que depois posso esmagar facilmente ou juntar a uma papa. E por falar em papa, essa sugestão fica para a próxima semana, porque no caso da Clara e da Laura, depois da sopa e da fruta, vieram as papas caseiras. Por isso já sabem, subscrevam o canal, comentem aqui abaixo se gostaram deste meu regresso e também as vossas sugestões, porque eu adoro saber aquilo que vocês gostam para eu vos poder fazer esses vídeos e esses conteúdos. Calma, a Mãe Tem Bimby regressa no próximo domingo.